Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Gilmar Matos, sou professor de inglês e orientador sobre estudos nos Estados Unidos através da rede Education USA, que conta com um escritório aqui no CCBio, o Centro Binacional de Franca. Hoje teremos mais um webinar do programa Future Ed, o futuro da educação. A sessão de hoje foi organizada pelo CCBio Franca e esse programa é uma iniciativa da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, em parceria com alguns centros binacionais. Nós temos o grande prazer de contar com a participação hoje de Fernando Luzio. Luzio já está conosco? Bem, Luzio, ok, Luzio. Luzio é fundador e CEO América Latina da empresa Luzio Strategy, formado em administração de empresas pela FGV de São Paulo, com pós-graduação na Harvard Business School e London Business School. Professor convidado do MBA da USP desde 1999, Luzio tem 2 livros publicados de estratégia e inúmeros artigos sobre o tema. Já realizou projetos estratégicos em 14 países. Ele tem uma relação bem próxima conosco, tendo já realizado trabalhos com a coligação dos centros binacionais, com a Embaixada dos Estados Unidos e com a Associação de Centros Binacionais da América Latina, a ABLA. Como podem ver, Fernando Luzio é muito bem capacitado e hoje irá falar como podemos nos preparar para o cenário pós-pandemia, com destaque para as instituições de ensino. Vocês poderão fazer comentários, colocar perguntas no chat e nós passaremos para o Luzio durante ou ao término da sua apresentação. A gente vai ver como administrar isso. Nós teremos hoje 60 minutos de apresentação. Portanto, se alguma pergunta não puder ser respondida durante esse tempo, nós encaminharemos ao Luzio e depois elaboraremos um documento para ser compartilhado por e-mail com quem solicitar. Ok? Luzio, é com você. Muito obrigado, Gilmar. Muito obrigado à Embaixada dos Estados Unidos pelo patrocínio, pela oportunidade. Eu quero agradecer ao Centro Binacional de Franca, Raquel Lambert, Gilmar e a todo o time que me deu a honra de representá-los nesse programa no Future Ed. Um abraço forte para todos vocês, que eu sinto bastante saudade dos tempos em que trabalhamos juntos por aí. Estou compartilhando minha tela agora. Gilmar, está ok aí? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Ok. Então, vamos lá. Na noite de hoje, eu vou falar um pouco sobre o que aprendemos na pandemia. Sem dúvida alguma que a vivência das dificuldades e também dos acertos na pandemia tem muito a nos ensinar sobre tendências e como nós podemos nos preparar. Como o Gilmar disse, eu vou dar destaque para instituições de ensino, para o setor de educação como um todo, mas quero deixar claro que tudo aquilo que eu vou falar aqui pode ser aproveitado para qualquer tipo de organização. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria resumir para vocês como o setor de educação se saiu até agora nessa pandemia, e é uma avaliação que eu vou fazer não somente brasileira. Essa semana, um artigo publicado no Wall Street Journal, o jornal americano de destaque, trouxe uma matéria muito interessante, com a qual eu identifiquei uma similaridade muito grande para o nosso setor aqui. Então, assim, em 2 palavras, eu diria que foi um desastre. Está sendo um desastre, em diversos aspectos. Claro, existem algumas exceções que, por favor, não se sintam incomodados com essa minha afirmativa, mas o depoimento que nós temos colhido de diversas instituições de ensino básico e nível superior, tanto de escolas públicas quanto privadas, é de que, de fato, houve um misto de despreparo para o aprendizado remoto com um choque estrutural que, sem dúvida alguma, abalou as estruturas do setor como um todo. Mas eu acho que é importante nós tentarmos aprender com essas situações
porque isso vai nos ajudar na minha próxima sessão, a falar sobre como se preparar. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, o que aconteceu com as escolas em geral? E aqui, por favor, entendam escola no sentido mais amplo do termo. Podem ser tanto centros binacionais, quanto escolas de ensino fundamental e médio, pública ou privada, e faculdades também. Mas o fato é que grande parte das escolas entraram na crise já combalidas do ponto de vista financeiro. Com algumas exceções, muitas empresas, muitas escolas, inclusive privadas, estavam no ponto de equilíbrio ou com azul um pouco pálido quando entraram na crise. Quando você entra numa crise descapitalizado, quando você entra numa crise sem recursos abundantes, naturalmente que você não tem caixa, recursos para investir em tecnologia, capacitação e adaptação àquela situação, e também para conseguir pagar as contas da organização enquanto você espera a tempestade passar. Então, esse é um primeiro problema, uma primeira causa dessa dificuldade. A segunda, e talvez a mais importante, é que, por essa experiência, nós pudemos perceber o quanto o projeto pedagógico das escolas ainda está muito centrado na interação presencial e no papel. Obviamente, muitas escolas têm feito já uso de tecnologias, já procuraram digitalizar alguns serviços aos alunos e famílias, mas isso está longe de ser a transformação digital que o processo de aprendizagem remota exige. Então, algumas escolas que já faziam uso de aplicativos como o Google Classroom, por exemplo, para conseguir gerenciar o relacionamento, a administração do aluno, com o aluno mesmo e com as famílias, isso não é suficiente para você conseguir proporcionar o aprendizado remoto. Existem outras necessidades. Com relação aos professores, eles também não estavam preparados, porque, por mais impressionante, por mais que hoje o ensino à distância ele já é uma realidade não muito nova, muitos dos nossos professores não tinham vivenciado ainda cursos à distância, não tinham vivido experiências de aprendizagem à distância para compor o seu sistema de referências sobre como se comportar diante desse novo cenário. Faltava experiência, faltava capacitação. Dar aula pela internet é completamente diferente de dar aula numa sala de aula física. Então, foi um processo de aprender, fazer, learning by doing. Né? Esse foi um grande desafio. O segundo grande desafio para os professores é que, estando isolados em casa e tendo de fazer as transmissões de casa, se deram conta que não tinham computador, software, banda larga adequados para uma transmissão ao vivo pela internet. Então, esse é um problema. E vou dizer para vocês que não foi só com as instituições de ensino. Recentemente, ao assistir uma palestra pela internet de um dos altos executivos do Nubank, que é um banco digital brasileiro extremamente talentoso e que nasceu digital, ele fez um comentário impressionante. Ele disse assim, olha, quando nós tivemos de colocar todos os nossos colaboradores em casa trabalhando, nos deparamos com uma realidade de que eles não tinham computador, eles não tinham nem cadeira com ergonomia suficiente para poder passar horas diante do computador, não tinham mesa. Então, foi organizada uma operação de guerra para irem ao banco, pegar todos esses equipamentos, levarem para casa e estruturarem sua estação de trabalho lá. E ainda assim tinha um outro problema a resolver, que era a largura de banda da internet em casa. Então, óbvio, as escolas foram pegas de surpresa e outras organizações também. E os professores nem se falem. E do lado da família, a família também não estava preparada. As famílias nunca viveram uma fusão e uma integração tão ampla. Todo mundo dentro de casa, trabalhando, estudando, vivendo, comendo e se relacionando e 24 horas por dia. Quer dizer, foi uma mudança muito grande. Nos grandes centros urbanos, então, em que os imóveis cada vez menores, nem se fale. Ouvi de profissionais, como, por exemplo, terapeutas, que, passado algum tempo, abriram mão da exigência do encontro presencial
e começaram a atender seus pacientes remotamente, ouvi que tiveram de usar de criatividade para conseguir atender os seus clientes. Então, você imagina fazer uma sessão de terapia num espaço em que você não tem privacidade, em que toda a sua família está ouvindo a sua conversa. Então, alguns pacientes tiveram de ir para o carro, no estacionamento, se fechar dentro do carro e se conectar via Skype do celular para poder fazer sua sessão de terapia. Então, a família viveu um transtorno muito grande e tiveram de reimaginar o seu ambiente familiar. Os alunos, sem computador ou com um computador não adequado para a internet, uma largura de banda também inadequada, e mesmo para alunos de classe média alta de escolas privadas, que dirá de escolas públicas. Você pode imaginar. Então, na verdade, ninguém estava preparado. E quem tinha infraestrutura em casa surpreendeu pelas dificuldades de implementação, pelas dificuldades de conseguir instalar o aplicativo escolhido pela escola para fazer a transmissão, conseguir configurar o seu equipamento, conseguir reimaginar o seu espaço de trabalho e criar uma nova rotina de interação à distância. Agora, tem um quarto bloco muito importante, que é o seguinte: nós já víamos detectando, antes da pandemia, um declínio das habilidades socioemocionais, tanto da família, tanto dos alunos quanto da família. Então, alguns aspectos importantes. Já era difícil manter o controle da turma na sala de aula física, em que o professor está ali cara a cara com a classe. Imagina pela internet, em que muitos dos alunos ficaram com suas câmeras desativadas, alguns assistindo a aula, deitados, dormindo com o olho aberto, prestando atenção na aula e com o outro olho dormindo, ou num nível de distração muito grande, porque quando você está na frente do professor, você toma alguns cuidados. Então, essa é uma questão. A segunda questão é a dificuldade que os alunos já tinham antes de assumir determinadas responsabilidades e de respeitarem o professor. O professor, à distância, precisava de mais respeito e mais comprometimento dos alunos para conseguir conduzir o processo de aprendizagem em que estava sendo novo para todo mundo. Então, esse foi um desafio. Um outro desafio que eu ouvi de muitos professores e de escolas é a intromissão de pais, que começaram a fazer parte da sala de aula. Eles ali acompanhando os filhos, estudando e fazendo aula, e de vez em quando se intrometiam. Soube de histórias de pais que, quando o aluno quando seu filho tentava levantar a mão para fazer uma pergunta remotamente e o professor não dava a palavra, tiveram pais de alunos que perderam o controle, foram para o computador e começaram ali a interagir com o professor e reclamar do professor que ele não estava dando a palavra para o seu filho. Então, também é importante a gente ter em mente que esse despreparo das famílias para lidar com a educação dos filhos não é algo novo na pandemia. Era algo que já acontecia antes. E a falta de referências que as próprias famílias também tinham do aprendizado à distância e também de como ajudar a ser um bom tutor da educação do filho, já era difícil antes, imagina, na pandemia. Então, esse foi um problema. E é óbvio que o declínio dos hábitos de leitura, que nós já vínhamos detectando antes, por causa da era da comunicação em poucas letras, que a internet trouxe para os nossos jovens e para as pessoas em geral, isso também atrapalhou, porque parte do processo de aprendizado, já que por restrições tecnológicas e dificuldade de adaptação estava acontecendo, muitos tiveram de compartilhar textos, artigos, complementos, ferramentas complementares, e isso exigiu um compromisso de leitura que, honestamente, os jovens já vinham, de certa forma, abandonando ou fazendo o mínimo necessário. Então, não foi um cenário fácil para as instituições de ensino. E aí eu quero colocar uma última análise que, para nossa surpresa, nós constatamos que os nossos nativos digitais não são tão digitais assim. O que eu quero dizer com isso? Todos os depoimentos nos mostram um gap enorme entre o que significa para os nossos jovens nascerem conversando e se divertindo pelos celulares e consoles de videogame versus
usar os meios digitais para tarefas educacionais. Então, eles já nasceram, claro, brincando com o iPad, mexendo com smartphones, mexendo com consoles de videogames, então eles têm maior rapidez no processo de aprendizado com a máquina e de interação com a máquina. Mas isto é muito diferente de interagir com o professor, interagir com seus colegas e, de fato, extrair um bom aprendizado à distância. Então, essa foi uma constatação muito interessante. E todos esses fatores você pode imaginar nas escolas e faculdades públicas que tinham ainda menos recursos, que estavam ainda mais combalidas do ponto de vista financeiro e que entraram sem recursos para conseguir fazer os investimentos necessários e se prepararem. Então, obviamente, que esse cenário ele foi bastante prejudicado por conta dessas características que eu mencionei aqui. Agora, esses aprendizados e também tudo que nós temos ouvido de especialistas, economistas, educadores, sociólogos, antropólogos, e o que as boas fontes de pesquisa têm trazido, interagindo com famílias, com jovens, com adultos, traz para nós sinalizações de algumas tendências. Então, eu quero compartilhar com vocês algumas dessas tendências que estão em foco e que estão sendo debatidas agora. Uma primeira questão importante é o seguinte: qualquer analista que queira apostar num cenário e dizer é isso que vai acontecer após a pandemia, ele está agindo de maneira irresponsável. Ainda é muito cedo para nós afirmarmos se teremos ou não um novo normal. A minha expectativa pessoal, como consultor, é de que as pessoas criem um novo normal para elas e que as organizações também, porque nós não podemos desperdiçar esse momento que estamos vivendo para rever os nossos princípios, rever algumas das nossas estratégias pessoais, profissionais e de vida, e de fazer transformações daqui para frente. Mas, de qualquer maneira, algumas apostas eu acho que são razoáveis. Em primeiro lugar, a sala de aula ressignificada. O que eu quero dizer com isso? Ouvi de muitos jovens isso, inclusive adolescentes, que sentem falta da sala de aula. No primeiro momento, quando veio a pandemia, eles gostaram muito de ficar em casa e de não ter de ir para a escola, de não ter de acordar muito cedo, tomar banho, se arrumar, pegar o trânsito, chegar lá e enfrentar ainda a escola. Eles, no primeiro momento, gostaram dessa possibilidade de acordar alguns poucos minutos antes de iniciar a aula. Depois eles começaram a sentir falta da interação com os colegas. E depois eles começaram a perceber que, de fato, o aprendizado à distância ele subtraía algumas oportunidades. O processo de aprendizado presencial, ele contém, obviamente, algumas oportunidades que à distância são mais difíceis, como, por exemplo, a estruturação do diálogo, a relação com as pessoas, a relação professor-aluno, a relação com os colegas. Na convivência, você aprende a se posicionar, você aprende a ter de ouvir a opinião do outro. Em um debate, você tem de aprender a esperar a sua vez de falar e assim por diante. Então, a sala de aula, para os jovens, ela passa a assumir agora um novo significado. E para os adultos, idem. Para os adultos também. E para os pais dos alunos, as famílias que veem as crianças sofrendo nesse momento da aprendizagem à distância, começam a olhar para a escola e para a sala de aula de uma maneira diferente. Então, esse é um ponto. E eu acho que parte da preparação da escola, da instituição de ensino, é ao receber de volta esses alunos, sejam jovens, sejam crianças ou adolescentes, sejam adultos, é hora de aproveitar esse momento em que esses jovens vão voltar procurando ainda mais respostas para as perguntas estarrecedoras que ficaram se fazendo no período de pandemia e que a escola, de alguma forma, vai dar palco para essa troca de experiências, para essas reflexões e os questionamentos que vão fazer os professores e aos colegas. Sem dúvida alguma, essa onipresença digital que todos foram obrigados a viver, aqueles que, principalmente, famílias em que temos
trabalhadores do conhecimento que puderam ficar em quarentena em casa e passaram a fazer tudo pela internet, criaram um novo sistema de referências. Um novo sistema de referências do que significa desde comprar pão por telefone ou de fazer compras de supermercado pela internet, até mesmo comprar livros, comprar materiais escolares e assim por diante. Então, esse novo sistema de referências é importante, porque ele traz para a escola o desafio e a pergunta de como ela vai prosseguir quando voltar para o mundo presencial. Se ela vai abandonar totalmente o digital ou se ela vai partir para o modelo híbrido. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Eu acredito que a alquimia social experimentada em amplitude durante a pandemia vai favorecer a volta para o mundo físico, buscando ainda carregar o mundo digital para esta finalidade. O que eu quero dizer com isso? As redes sociais, elas já proporcionavam encontros e reencontros. Pessoas que você perdeu contato há muito tempo, de repente você encontra no Instagram, no Facebook, e você volta a manter contato com eles. Então, hoje, eu, por exemplo, assisto pela internet uma amiga de infância, que foi minha vizinha de rua, e que se tornou uma advogada de muito sucesso, e eu fico acompanhando as andanças dela pela internet. Agora, uma coisa é você ter milhares de seguidores, centenas de seguidores. Outra coisa é você, de fato, interagir com eles. O Zoom, as plataformas, o Google Meet, as plataformas de aprendizado à distância, acabaram invadindo a vida pessoal. Nós assistimos aniversários acontecendo em várias pessoas à distância, pelas telinhas, comemorando, celebrando o aniversário dos amigos. Nós vimos happy hours digitais acontecendo e encontros de jovens adolescentes que começaram a criar encontros temáticos por plataformas, inclusive plataformas que permitem não somente a videoconferência, mas você realizar jogos e atividades lúdicas em paralelo, e que começaram a ter oportunidade de conhecer pessoas. Então, eu ouvi de muitos adolescentes que começaram a conhecer pessoas convidadas por seus amigos a virem para esse palco virtual e que antes, nas redes sociais, ele não teria chance de conhecer. Então, essa amplitude da rede, essa experiência de interagir, não só numa comunicação de poucas letras pelo WhatsApp, mas também interagindo cara a cara pela internet e conhecendo outras pessoas, isso mexeu com a cabeça desses jovens. Sem dúvida alguma, as casas estão sendo reformuladas, os lares estão sendo reformulados. Eu tenho ouvido de muitas pessoas, e as pesquisas trouxeram isso também, de que as pessoas estão procurando, as famílias estão procurando se readaptar, por vários motivos. Primeiro, porque fizeram esse esforço para encarar o processo de quarentena. E segundo, não sabem se haverá uma segunda onda ou não. Então, estão procurando adaptar a sua estrutura de uma maneira um pouco mais permanente. Então, por exemplo, se a minha estrutura de banda larga na minha casa era de 30 Mbps e eu fui obrigado a contratar uma assinatura de 240, não é porque terminou o isolamento social e as escolas voltaram, por exemplo, para o encontro presencial, que eu vou ligar para a Vivo e vou voltar para o contrato anterior. Muito provavelmente eu vou continuar com aquele, porque também experimentar uma banda larga de alta velocidade para assistir filmes no Netflix é algo muito mais prazeroso do que numa banda larga mais estreita. Então, essa reimaginação da casa para viver no momento de quarentena vai trazer aprendizados e situações que vão perdurar, não somente do ponto de vista de aparato tecnológico, mas do ponto de vista das relações familiares e do ponto de vista das atividades que você faz dentro de casa e das atividades que você sai de casa para vivenciar. A busca da convivência segura é algo que, obviamente, é uma tendência que eu não preciso nem mencionar e nem gastar muito tempo aqui. Todas as empresas, shopping centers, supermercados, lojas, faculdades, escolas, estão se preparando e se prepararam para proporcionar às pessoas uma sensação de segurança no retorno da convivência presencial.
tem um aspecto importante. Um aspecto importante é que, passada o que nós chamamos de síndrome do hedonismo, a preocupação com uma possível segunda onda vai voltar a incomodar as pessoas. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. A síndrome do hedonismo é algo que se verifica em diversas sociedades após choques extremos de pandemias e também choques violentos, como, por exemplo, foi o 11 de setembro nos Estados Unidos. Depois de situações violentas, onde as pessoas vivenciam situações de morte em massa, quando as pessoas voltam para uma vida normal ou quase normal, existe um período logo após esse retorno em que as pessoas têm uma ansiedade muito grande para o reencontro social. E aí a gente assiste o que nós temos visto, como, por exemplo, as praias do Rio de Janeiro cheias, bares no Leblon lotados, aqui em São Paulo, bares lotados. Vimos esse final de semana um baile funk na Zona Leste, em São Paulo, com a rua no entorno abarrotado de pessoas. Nós vimos em Londres jovens indo para a rua, plantando bananeira, dando estrela, fazendo espacate no meio da rua. Isso é essa síndrome de hedonismo, essa vontade de aproveitar a vida, de voltar a viver a vida como ela é, porque eu não sei também se depois eu não vou voltar para dentro de casa, eu não sei o que vai acontecer com essa doença, eu não sei se vai ter uma segunda onda, eu não sei se virá uma outra. Esta situação da pandemia trouxe para as pessoas uma noção de que algo tem errado e de que nós temos errado e de que não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Então, pela dúvida do que vai acontecer, eu vivo intensamente o presente. Agora, é claro que a preocupação com uma segunda onda, ela ainda está no radar das pessoas. Eu acho que nós vamos vivenciar uma demanda pelo híbrido. A aprendizagem vai voltar para o físico e vai voltar intensamente para o físico? Vai. Mas as pessoas vão sentir saudades das oportunidades que tiveram quando estavam em casa. Isso serve para instituições de ensino também de nível superior. Então, você imagina o seguinte, quem está fazendo uma faculdade de administração de empresas e que foi para dentro de casa e fazendo suas aulas com a sua faculdade pela internet. E depois teve a possibilidade de complementar a sua experiência assistindo, por exemplo, uma palestra da Universidade de Stanford, um webinar da Universidade de Stanford, um webinar da Universidade de Colômbia, um webinar da London Business School, e assim por diante. Eu, pessoalmente, vou dizer para vocês, eu vou lamentar muito se as instituições de ensino, quando passar o período de quarentena, eu vou lamentar muito se essa abundância de eventos online se derem um passo para trás e virarem a página e voltarem para o mundo presencial. Eu vou lamentar bastante, porque, veja, não é só difícil, não é só caro viajar, é demorado, é difícil de você viajar. Para você assistir, por exemplo, uma palestra na Universidade de Colômbia. Então, eu assisti, inclusive, adolescentes, tenho conversado com adolescentes, que fizeram a complementação do seu programa curricular assistindo aulas de diversas outras plataformas, palestras de outras plataformas, algumas pagas, outras gratuitas. Eu acho, portanto, que essa experiência não vai ser fácil de abandonar por inteiro. Claro que o foco no essencial é uma mudança de comportamento esperada também. Foco no essencial no sentido de que nós aprendemos que vivenciamos uma vida mais simples dentro de casa. Todas as pesquisas mostram quantas pessoas se impressionaram com como despencou o valor das suas faturas de cartão de crédito, porque as pessoas começaram a ficar mais dentro de casa, e dentro de casa o consumo ele é mais racional. E diante da incerteza, diante da dúvida, alguns pais perderam empregos, algumas famílias tiveram pessoas desempregadas, e outras temerosas de se não perderem o emprego por conta da recessão causada pela pandemia, pela paralisação do mercado causada pela pandemia. Então, as famílias aprenderam a, na marra, a focar no essencial, a vivenciar momentos de simplicidade. Aumentou estupidamente a demanda e as vendas de farinha de trigo no varejo de alimentos.
Porque as pessoas começaram a fazer pão em casa, começaram a cozinhar em casa. Estudos demonstraram que começou a surgir um novo momento pai e filhos, um novo momento mãe e filhos, que é cozinharem juntos em casa. Então, esse resgate da simplicidade é algo que é marcante e vai ficar. E também austeridade em custos. Isto é um problema para as escolas. Ao retornarem para o mundo, depois das restrições sociais, as pessoas ainda estão temerosas com relação ao tempo que a recessão econômica vai durar, o grau de profundidade e o risco que ela tem de ter um abalo mais profundo ou na sua renda, ou até de ter uma perda de renda. Então, a austeridade de custos vai ser grande e você, como escola, tem de estar preparado, porque guerra de preços pode ser uma realidade entre as escolas, guerras de promoções e também pais de alunos querendo tirar filhos de escola e passar para outras escolas para reduzir os seus gastos ou de deixar, por exemplo, o filho de fazer aulas de inglês para poder deixar o filho só fazendo aula de inglês na escola para não ter de pagar uma taxa a mais para mandar o filho para um centro binacional, por exemplo. O que isso significa é que daqui a pouco, quando eu for falar sobre como se preparar, ou os centros binacionais, as escolas, vão conseguir demonstrar para os pais dos alunos que eles são mais do que uma escola de inglês e de que ali é possível de você aprender mais do que inglês, ou então vão ter os alunos procurando, sem dúvida alguma, os pais procurando alternativas mais baratas. De outro lado, é possível que vocês enfrentem uma queda na taxa de ocupação das escolas e de algumas turmas. Parte por insegurança dos pais de deixar os filhos voltarem com medo de serem contaminados enquanto a vacina não sai, e parte também por conta das restrições econômicas. Então, uma possível oscilação na taxa de ocupação e uma possível expectativa das famílias e até mesmo dos alunos adultos do híbrido para reduzir a presença no encontro físico é algo que pode ser uma realidade. Nós vamos ver, portanto, as escolas com orçamento mais apertado. Vamos ver por quê? Porque as escolas vão ter de investir em meios de convivência segura, vão ter de adotar todos os recursos de proteção sanitária prescritos pelas autoridades sanitárias e vão ter de, inclusive, modificar a taxa de ocupação das suas salas, não vão poder ter as salas lotadas e talvez isso abale as suas receitas ou aumente os seus custos. Então, nós vamos ter as escolas com uma situação orçamentária difícil. Vamos ter um papel da professora ampliada. Eu não tenho a menor dúvida disso. Os professores e professoras têm de se preparar. Durante a pandemia, durante momentos de choques extremos, as pessoas ficam mais introspectivas. As pessoas se voltam para dentro. Começam a fazer perguntas mais abrangentes, perguntas mais existenciais e filosóficas sobre a vida. E procuram dar respostas mais corajosas às suas perguntas. Imagine na cabeça dos jovens, voltando para as escolas, voltando para um centro binacional, depois de assistir as consequências da pandemia, e estarrecidos com isso, porque jamais imaginariam, quem é que imaginaria, que jovem imaginaria ter de ficar no nível de enclausuramento e assistindo pela televisão milhares de pessoas perdendo a vida todos os dias. Esses jovens vão voltar num estado de saúde psicológica e questões filosóficas que os professores vão ter de estar preparados para receber essas pessoas, esses alunos, e dar algo mais do que simplesmente ensinar a matéria. E isso vale para as empresas, que vão ter de ter muita tolerância para receber suas equipes voltando e fazendo perguntas mais profundas. E é por conta disso que nós temos assistido, pela imprensa, as empresas procurando ressignificar o propósito da sua organização. E as escolas também. Então, centros binacionais
que se posicionarem como escolas de inglês, por exemplo, vão perder para a guerra de preços com as escolas de inglês do outro lado da rua. Então, se um centro binacional não se posicionar como um lugar onde ali eu vou formar cidadãos do mundo, eu de fato ali vou conseguir equipar os meus filhos, ou eu vou me equipar com mais do que simplesmente o aprendizado da língua, eu vou para a loja da esquina ou para a escola da esquina, que vai me cobrar 20% a menos, e porque isso, para mim, é algo que, num momento de austeridade de custos, é uma mudança perfeitamente razoável. Agora, ao mesmo tempo, as pessoas estão demandando se relacionar com marcas, com organizações, com empresas que têm um propósito alargado. E aí, nessas horas, os centros binacionais, que, por conta, inclusive, da parceria com a Embaixada dos Estados Unidos, executam atividades de voluntariado, atividades de relacionamento com a comunidade e também de cuidados ambientais, começam a ganhar um significado diferente na vida dos seus alunos. E nós vamos vivenciar também a chamada desvalorização da metrópole. Nós já estamos vivenciando um processo de desterritorialização. Eu não sei se vocês sabem, mas antes da pandemia, condomínios afastados do grande centro urbano de São Paulo, como Alphaville, por exemplo, ninguém queria ir para lá. E o preço do metro quadrado lá estava muito desvalorizado. Agora, tem fila de espera. O metro quadrado valorizou muito. Eu conheço muitos e muitos jovens executivos, executivas, que, diante da descoberta de que talvez continuem trabalhando, pelo menos part-time, se não período integral, remotamente, mesmo depois da pandemia, acabaram descobrindo o seguinte: bom, se for para trabalhar dentro de casa, eu vou trabalhar numa casa que tem jardim, que tem piscina, que eu posso dar uma caminhada nas ruas do condomínio, que meus filhos podem ter uma relação diferente com a natureza, muitos indo para o interior. Então, nós vamos assistir a um rearranjo das famílias distribuídas nos espaços urbanos. E isso vai afetar, sem dúvida alguma, as escolas, tanto trazendo demanda por escolas das pessoas que estão vindo para a sua região e procurando se instalar ali, mas também, por outro lado, você vai perder alguns alunos, porque as famílias vão estar se mudando para outros lugares. Muito bem. Agora, eu queria, na reta final desse tempo que eu tenho com vocês, falar um pouco como se preparar. E eu reuni aqui algumas recomendações e algumas sugestões. Em primeiro lugar, nós que há 20 anos assessoramos empresas de diversos setores a liderar processos de operações de salvamento, administrar crises, eu vou dizer para você o seguinte: toda crise é uma oportunidade de transformação. Não vamos dizer que é uma oportunidade adorável, maravilhosa, pelo amor de Deus, mas toda crise é o que está nessa capa da Newsweek. É um wake-up call, é um chamado, é um convite à reflexão. Então, nós vamos sair com cicatrizes, mas nós devemos provavelmente sair com uma mudança de valores, ou de visões de mundo, ou de expectativas. Então, o que eu recomendo para você? E aqui eu vou falar bastante para as instituições de ensino. Primeiro, mantenha a austeridade em custos e invista apenas no que faz a diferença. Agora, gente, é hora de ser muito precavido. Nós não sabemos por quanto tempo a recessão da economia vai durar e não sabemos, diante da crise política que estamos vivendo no país, qual vai ser o período de retomada da economia. Existem hipóteses das mais variadas, desde que a recuperação vai ser em V, ou seja, tomamos um tombo e logo vamos sair rapidamente, vamos voltar para a rua com ansiedade de produzir, com ansiedade de trabalhar e de viver, e, portanto, a economia vai voltar rapidamente. Mas também pode acontecer ao contrário, um V mais inclinado, demorado. Então, cuidado. Não é hora de se arriscar. Agora, tem um aspecto que eu preciso dizer para vocês. O que é que faz a diferença numa crise? Você, primeiro, alocar os seus poucos recursos nas atividades que, de fato, são lucrativas. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso vale também
para instituições de ensino sem finalidade lucrativa. Existem cursos em que você tem uma boa taxa de ocupação e outros que você não tem, cursos temáticos ou cursos opcionais. Talvez seja a hora de, nesse momento, você repensar esse portfólio. Talvez abrir mão de alguns deles, ou talvez fundir turmas, ou talvez fundir programas, mas o fato é que agora é o momento de otimizar o uso dos recursos. E uma coisa importante, todas as organizações, eu posso mostrar vários estudos que comprovam isso, todas as organizações que continuaram investindo em inovação na crise, um pedaço do dinheiro que sobrou, foram as empresas que melhor se saíram depois da crise. Então, pense nisso. Então, alguns cuidados. Primeiro, cuidado com a procrastinação para tomar decisões duras, de redução de tamanho, de redução de custos, de troca de pessoas, de troca de tecnologia, agora de investimento para, por exemplo, você melhorar a experiência digital de aprendizagem. Quem está procrastinando essa decisão porque está esperando a volta para o mundo físico e, portanto, continua fazendo o mínimo necessário para digitalizar o mínimo necessário para o aprendizado, porque logo eu volto, não faça isso. Porque se o mundo híbrido do aprendizado continuar, se os adultos continuarem demandando, por exemplo, um misto, como você vai fazer? E outra, e se nós tivermos uma segunda onda? Então, agora é hora de, primeiro, pensar como cuidar do pouco dinheiro que você tem e, ao mesmo tempo, investir naquilo que é fundamental. E cuidado com o viés do otimismo. Esta é uma dinâmica intrapsíquica do ser humano que, na cultura brasileira, assume proporções gigantescas. O que é o viés do otimismo? O viés do otimismo é uma crença, quase que no inconsciente coletivo do brasileiro, de que tudo vai dar certo. Ou de que as pessoas é quem morrem. Eu não morro. As pessoas é que estão contaminadas. Aquelas milhares de vidas não chegaram perto de mim ainda. Ou otimismo no sentido de que não, daqui a pouco a gente vai voltar para a normalidade, a gente vai voltar para o encontro físico, os alunos vão voltar, as famílias vão voltar, as receitas vão voltar e vai dar tudo certo. Então, eu não preciso reduzir agora, eu não preciso cortar agora, porque daqui a pouco eu vou voltar ao normal. Não vai, não vai. Cuidado com o viés do otimismo. E cuidado, existe uma coisa que é fruto de muitos estudos, existem trabalhos maravilhosos publicados, Donald Su, da London Business School, tem trabalhos que são pérolas nesse sentido, de que diversas organizações, quando entram em crise, erram porque voltam para o passado e procuram olhar para fórmulas que deram certo no passado e dizem assim, poxa, quando nós fazíamos isso, nós tínhamos um resultado melhor, nós éramos mais atrativos no mercado. Puxa, por que a gente não volta a fazer isso então? Só que o problema é que o mundo no presente já não é mais o mesmo e no futuro próximo será ainda mais diferente. Então, é possível que fórmulas que deram certo no passado não sejam aplicáveis nem ao presente nem ao futuro. E é por isso que, quando você vê instituições de grande porte quebrando, e você diz assim, puxa, mas depois, quando você lê um artigo no jornal e que você vê as causas do porquê aquela empresa quebrou, você olha e diz assim, poxa, mas não é possível que a presidente ou o presidente daquela empresa, que eles não enxergaram isso antes. Eles eram burros? De jeito nenhum. Grandes empresas quebraram com PhDs tomando conta da empresa, com pessoas com MBA em Harvard na liderança da empresa. Mas por que, então, elas quebraram? Pelo apego ao passado, pela tentação de voltar para as fórmulas do passado e fazerem uma releitura delas no presente. Cuidado com isso. Uma segunda recomendação é: a transformação digital é um caminho sem volta, inclusive para as instituições de ensino. Ela veio para ficar, ela traz oportunidades mais amplas e adequadas para esse mundo globalizado. Então, eu diria para vocês o seguinte: não deixe de continuar investindo para garantir que você esteja pronto para este mundo virtual. Adote a inovação sistemática e novas técnicas de gestão.
inovação, muitas empresas, inclusive escolas, fazem ou mudanças incrementais ou esporádicas para solucionar problemas eventuais. Agora é hora de criar programas permanentes de reflexão estratégica, porque o mundo está pedindo por novas descobertas. O mundo está pedindo para novas saídas, para que a gente não entre nessa armadilha que nós criamos para nós. Então, agora é o momento de se debruçar sobre a reflexão estratégica da empresa, tendo em mente que inovação não é uma viagem curta, é uma jornada longa, permanente. Você testa muitas alternativas e erra muito até você acertar a mão de qual é a receita que vai dar certo. Então, esse é um ponto absolutamente importante. Qualquer tipo de escola tem de ampliar sua visão sobre o seu propósito, o seu posicionamento. Isso eu já falei lá atrás. Então, aqui eu quero dizer para vocês o seguinte: infelizmente, as escolas, mesmo os centros binacionais, têm de entender que eles precisam educar as famílias, não só os seus alunos, os pais dos alunos, a como lidarem com o processo de educação, a como estudar com os filhos, a quando o filho chega em casa reclamando do professor, ao invés de ele embarcar na crítica do aluno e começar a criticar o professor e no dia seguinte pegar o telefone ou ir para a escola e cobrar da coordenação pedagógica uma repreensão ao professor, calma, meu filho, vamos entender o que está acontecendo. Por que o seu professor fez isso? Vamos tentar entender o ponto de vista dele. Valorizar e dar poder ao professor é algo que falta na sociedade de hoje, no Brasil e no mundo. Nós, da geração X e a geração Y ainda mais, nós perdemos a habilidade de educar nossos filhos como nossos pais fizeram no passado. E olha que a gente tem críticas a eles. Então, a grande questão é o seguinte: as escolas precisam ensinar os pais. E mais, ensinar os pais a travar um bom diálogo com seus filhos, com professores, com a escola. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. E aqui eu quero mostrar uma experiência que eu vivi muito interessante que comprova o que eu estou dizendo. Eu não sei se alguém já ouviu falar numa iniciativa do Todos pela Educação, que é a maior ONG de educação do Brasil, que foi a criação desse livreto 100 perguntas que vão dar o que falar. Eu sou sócio do Todos pela Educação e eu estava presente no Todos quando esse trabalho foi publicado. Qual foi o objetivo desse trabalho? É o seguinte: ao convidar uma série de especialistas em educação para entender o que é que faz a diferença no sucesso de um jovem profissional lá na frente, para que no presente a gente pudesse ajustar o projeto pedagógico, nós descobrimos, os grandes especialistas, os PhDs de educação, descobriram o seguinte: olha, deixa eu te explicar uma coisa. O que faz a diferença no mundo de hoje, no sucesso lá na frente, não é QI, são as habilidades socioemocionais. Você tem de preparar os jovens, desde crianças, a terem mais habilidades socioemocionais para poderem ser líderes de sucesso no futuro. Agora, parte da habilidade socioemocional você cria por meio do diálogo. E o que a gente descobriu pelos estudos na época é que nós estávamos assistindo a um empobrecimento da qualidade do diálogo entre pais, família e filhos. Eu vou dar um exemplo do que eu estou dizendo e você vai me dizer se você não se identifica com essa cena cotidiana. Uma cena muito diária. Chegam os filhos em casa, ou você chega do trabalho em casa. E aí, filha, como foi hoje na escola? Foi tudo bem? Ah, foi tudo bem. Ah, que legal. Você está bem? Estou bem. Ah, que bom, filha. Então, tá bom. Daqui a pouco a gente se encontra no jantar. E se encontrar no jantar. Porque talvez o filho já tenha jantado, ou porque talvez cada um jante em um lugar da casa. Bom, o que nós descobrimos é que os pais não sabiam como provocar um diálogo bacana. Então, qual foi a ideia? Esses educadores criaram 100 perguntas que podem ser gatilhos para você estabelecer um diálogo interessante com seu filho naquele dia. E o mais interessante é que é um programa que você... É um exercício que te estimula
você faz a pergunta e você vai lá e anota a resposta do filho. Aí depois passa um ano, você faz a mesma pergunta de novo. E aí o filho te responde, você anota no segundo campo ali. E aí depois também, isso vira um diário da evolução do pensamento da criança, do jovem. E serve para o filho, quando ele está lá na frente, ele olhar, quando ele for adulto, e olhar as perguntas e as respostas que ele fez. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo de uma pergunta aqui. Você pode chegar e falar assim, minha filha, se você pudesse escolher uma coisa para ter para sempre, o que seria? Pronto, é uma pergunta. De qual história que você ouviu na escola hoje você mais gostou? É diferente de simplesmente perguntar como foi hoje na escola. Enfim, vejam, a conclusão disso é que eu quero dizer para vocês uma coisa. Isso nós estamos vendo na escola, nós estamos vendo na vida familiar e nós estamos assistindo dentro das empresas. Um empobrecimento do diálogo. Então, isto é um prato cheio para o declínio das habilidades socioemocionais. Quem quiser se interessar pode fazer um download desse instrumento, nesse QR Code que está aqui na tela, e você pode fazer um download do PDF, está gratuito no site do Todos pela Educação. Muito bem. Em segundo lugar, eu recomendo que as escolas procurem interseccionar programas de voluntariado. Então, por exemplo, centros binacionais têm programas de voluntariado, de inserção dos jovens em atividades com a comunidade. As empresas estão acordando para isso, estão investindo nisso, estão procurando criar os seus próprios programas de voluntariado. A recomendação que eu faço é procure empresas no entorno da sua escola ou do centro binacional. Procure avaliar se eles têm programas de voluntariado ou se desejam criá-lo. E procure fazer parceria com eles. Por exemplo, líderes de empresas que trabalham no entorno poderiam ir para o seu centro binacional, ajudar a se juntar aos jovens, se juntar aos professores, para criarem programas em conjunto, ou, por exemplo, para darem palestras, compartilhando seus aprendizados. Enfim, eu acho que isso é uma alternativa que vale a pena agora. Outra questão importante é, durante a pandemia, que ainda vai ter um período aí pela frente, e após a pandemia, nesse processo de readaptação, eu costumo dizer em gestão de crise, que é o seguinte, o segredo do sucesso numa crise é você não ter compromisso com o erro. Errou? Olha para o erro, aprende com ele, volta para trás, muda a hipótese e tenta de novo. É o que a gente chama de pivotagem. Agora, nós estamos vivendo um momento favorável para a gente errar. Olha o absurdo que eu vou dizer. Por quê? Porque todos estão nus nesse momento. Diante dessa pandemia, gente, está todo mundo em crise, está todo mundo sofrendo, está todo mundo enfrentando problemas. Então, se você errar, você não vai ser uma agulha no palheiro. Você não vai se destacar na multidão. Você vai ser uma agulha no palheiro. Todos estão vivendo essa crise. Então, você errar, mas você assumir o erro e pivotar, essa é a saída. Eu quero dar um exemplo para você que eu acho que a gente não pode, que eu acho que foi um exemplo admirável. Recentemente, nós vivenciamos uma situação em que esse sujeito, que é o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, ele, num domingo de manhã, 10 de maio, eu assisti a coletiva de imprensa. Ele vai lá e diz, de máscara, olha, nós não estamos conseguindo segurar as pessoas em casa. O movimento de carros na rua está muito grande. As pessoas estão indo para a rua. Nós precisamos fazer a quarentena. A curva de contaminação está crescendo muito rápida. Então, por conta disso, nós vamos fazer o seguinte, ó, o rodízio, nós vamos mudar e vamos expandir o rodízio de veículos em São Paulo. Seu carro, final ímpar, não pode sair nos dias ímpares, e se seu carro é par, não pode sair nos dias pares. Agora, você vai ter muito mais dificuldade de pegar seu carro para sair do que antes. E quando eu desliguei a televisão, mais tarde, eu assisto um comentarista que eu adoro, que é o Demétrio Magnoli, que foi meu professor de geopolítica no passado. Ele, numa entrevista no Globo News, ele vai lá e diz assim, essa estratégia é louca, é um absurdo, isso vai dar errado. Vai dar errado, sabe por quê? Porque é o seguinte, as pessoas não vão deixar de sair porque não vão poder sair de carro. Isso vai aumentar a aglomeração, sabe aonde? Nos transportes públicos. Então, essa estratégia, ela está equivocada.
Isso não vai dar certo. Vai aumentar a taxa de contaminação. Bom, no domingo seguinte, no dia 17, esta foto é a foto da coletiva de imprensa, em que o Bruno Covas faz uma nova coletiva e diz: cara, população de São Paulo, nossa hipótese estava errada. Ela não se confirmou verdadeira. O grau de isolamento só aumentou em 2% e aumentou muito mais o risco de contágio no transporte público. Desculpa, gente, não deu certo, então é o seguinte, a partir de amanhã, volta o rodízio como era antes. Bumba! Para mim, esse sujeito, como liderança, ganhou 1000 pontos. Numa crise, pessoal, tem em mente que as pessoas olham para um líder procurando que ele aponte um caminho. E a coisa que é mais assustadora é que se um líder escolher um caminho errado e ele continuar insistindo naquele caminho, eu que estou ali olhando, eu fico falando, eu acho que isso não vai dar certo, eu acho que não vai dar certo. Eu começo a desconfiar do líder, eu começo a achar que aquele líder não é o melhor. Então é o seguinte, teve problema com os pais de alunos, eu quero fazer uma recomendação importante, agora é a hora de intensificar a comunicação com eles. Veja, agora é a hora de manter os pais informados, as famílias informadas do que você está fazendo. É assim que se fortalece os laços de confiança e entender que a comunicação é de mão dupla. Eu sei que tem muita escola que não conversa de maneira frequente e periódica com os pais, porque pai dá trabalho. Fala a verdade. Os pais dão trabalho, vivem reclamando, não estão preparados para educar os seus filhos, falam absurdos, compram as histórias que os filhos levam de casa. Então, é o seguinte, é melhor evitar o contato com os pais. De novo, se a sua escola está no oposto disso, parabéns, mas eu te diria que é grande parte. Eu acho que você tem de trazer a família para dentro da escola. Seja por uma comunicação remota frequente, mandando e-mail, WhatsApp, ou fazendo webinars com os pais dos alunos, seja voltando ao encontro social, trazendo eles para dentro da escola. E compartilhando as iniciativas, compartilhando as dificuldades, compartilhando os erros, compartilhando os acertos, e dando a eles a oportunidade de falar. E quando eles falarem bobagem, você vai ter oportunidade de educá-los. Você vai ter oportunidade de mostrar para eles como é que eles devem lidar com o filho quando o filho chega em casa falando mal do professor. Que ele tem de dar um empowerment para o professor. E que se por acaso o filho chegar falando mal, vamos tentar entender o problema. E se de repente o filho contar uma história cabeluda que mereça uma verificação, você volta para a escola sem brigar com a escola, sem cobrar de maneira raivosa da escola. Mas você vai lá para conversar. Então, eu acho que agora, se você perder essa oportunidade agora de estabelecer um vínculo de comunicação e de troca e de cooperação entre famílias e a escola, essa oportunidade não virá de novo. A outra questão que eu acho, dentro daquela tendência de ressignificação do propósito, e vejam, gente, isso é para todas as empresas. Todos os dias eu abro o jornal, alguma empresa vai lá e mostra que repensou o seu propósito maior nesse momento de pandemia. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. É hora das escolas pensarem como vão ensinar os jovens a pensar sobre temas globais. Aristóteles dizia, anos antes de Cristo, que o papel de um mestre é ensinar as pessoas a pensarem, a construírem um ponto de vista próprio, uma opinião sobre os temas relevantes do mundo. Então, agora é hora de, durante o processo de ensinar o inglês, trocar ideias sobre questões ligadas à sustentabilidade, questões ligadas à desigualdade social, questões ligadas a saneamento. Agora é hora de educar as pessoas para esses temas que são globais. Agora é hora de estimular as pessoas a criarem um ponto de vista sobre assuntos estratégicos sem politização. Sem politização. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não me sinto capacitado para versar com proficiência sobre temas globais. Mas eu estou procurando me educar. Por exemplo, estão falando que agora voltou na pandemia, por causa do escancaramento da desigualdade social, voltou para a mesa de discussão o tema
da renda universal permanente. O que significa isso? O que quer dizer isso? Eu sou a favor ou sou contra? Isso é positivo ou negativo? Isso dá certo ou dá errado? Isso tem impacto no curto prazo e no longo prazo. Existem experiências de outros países que fizeram isso? Existem instituições promovendo pela internet debates maravilhosos sobre esse assunto, artigos de peso sobre esse assunto. É hora das escolas selecionarem algumas dessas pérolas e compartilharem com seus alunos e com os pais dos alunos. Educar para reduzir a violência. Hoje a gente vive um mundo de violência, de desrespeito, de polaridade raivosa. Hoje o que a gente vê pela internet é algo absurdo. É algo absurdo. As pessoas estão perdendo um pouco da noção do respeito. Então, como é que a gente resolve isso? Com educação. A gente não resolve violência armando a população. A gente não resolve a violência colocando mais polícia na rua. A gente resolve a violência educando as pessoas. Porque elas podem ter, primeiro, mais condições de prosperar profissionalmente e, portanto, financeiramente. Tem melhores condições de formar uma cultura ou uma bússola ética que vai orientar suas decisões dali para frente. Isso aqui é algo muito importante. E não venha me dizer que isso é importante só para a comunidade de baixa renda, não. Porque a gente está vendo aí que a corrupção acontece em grandes escalões de grandes empresas, grandes empresários que ficam fazendo coisas erradas. Então, desculpa, ensinar para criar uma bússola ética não é só para as pessoas de baixa renda que podem sair na rua e fazer assalto. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando da violência no sentido mais abrangente. Desenvolva programas de formação de cidadania digital. Nós estamos precisando disso. As pessoas não estão sabendo fazer uso da ferramenta poderosa que é a internet. Nós estamos vivendo a crise da verdade porque as pessoas recebem uma informação. Algumas não têm senso crítico suficiente para fazer uma pergunta. Mas será que faz sentido isso? E procurar se informar antes de passar para frente. Aí vai e põe na sua rede. Pessoal, olha que absurdo que saiu agora. Acabei de sair isso. Gente, a pessoa está achando que está ganhando capital social, social currency, aumentando seu capital social, seu prestígio na sua rede, divulgando aquilo, e ele está estimulando o ódio. Ele está estimulando a notícia, a falsa verdade. Ele está tornando mais espesso aquele nevoeiro. Ele está sendo um dos arquitetos do nevoeiro, que está nublando a visão das pessoas. Então, assim, cuidado. Cuidado, porque a gente vê professor fazendo isso. A gente não vê só aluno, não. Tem muito professor universitário, professor de ensino básico, falando bobagem na internet, repercutindo bobagem na internet. A internet se tornou uma câmara de eco. Nós temos de fazer a internet um meio de nós compartilharmos conhecimento poderoso e de promovermos alquimia social. Procure ir além dos padrões de segurança sanitária. Esse é um ponto importante. Se você só ficar checando, não, o que a autoridade sanitária está mandando fazer é isso? Ah, já fiz. É isso? Ah, já fiz. É isso? Ah, vou fazer. É isso? Ainda não fiz, vou fazer. Terminou a lista, não preciso fazer mais nada? Não é por aí. Procure se diferenciar. Procure se diferenciar. Meu timer aqui dizendo que acabou o meu tempo. Bom, em cima da hora, eu tenho minha última mensagem para encerrar essa nossa conversa. Você só consegue mudar a sua estratégia, criando novas estratégias e fazendo inovação com disciplina, criando o hábito de parar para refletir e debater sobre os problemas. Numa crise, e ainda mais pós-pandemia, isto vai ser fator de vida ou morte das empresas. E aqui vem uma mensagem importante. Neste momento em que as pessoas estão perplexas com a situação da pandemia, se voltando para dentro, fazendo perguntas mais profundas, se permitindo respostas mais corajosas, essas pessoas vão vir com opiniões diferentes, vão vir com questionamentos. E você tem de dar espaço ao contraditório. E se você tiver as pessoas ali amedrontadas, esperando que você, como liderança, dê a resposta, crie uma figura da pessoa que ele é o
tem a obrigação de discordar. Numa reunião, seja de professores, seja da equipe pedagógica, seja da administração, seja administração junto com professores, eleja uma pessoa para fazer o papel de que tem obrigação de discordar. Significa o seguinte, alguém teve uma ideia, ou pensou numa estratégia, esse que assumiu a obrigação de discordar vai fazer o papel de chato e vai tentar derrubar a estratégia, vai questionar a estratégia, vai se colocar na posição das famílias, vai se colocar na posição dos alunos, vai criticar você. Se a estratégia ficar de pé, faz sentido. Se não, ele vai te trazer algumas ideias diferentes e vai te alertar para alguns riscos, ou te alertar para alguns pontos cegos, alguns blind spots da sua análise. Eu quero, mais uma vez, agradecer à Embaixada dos Estados Unidos, aos consulados dos Estados Unidos no Brasil. Quero agradecer, mais uma vez, a Raquel Lambert, todo o time, ao Gilmar, todo o time do Centro Binacional de Franca, do CCBU de Franca, do American Space de Franca, pela oportunidade. E eu espero que, de alguma maneira, essa mensagem tenha, de alguma forma, sido útil para te ajudar a pensar. E deixo aqui também alguns contatos ou algumas fontes que podem ser úteis para você acessar alguns conhecimentos, alguns artigos, alguns cursos que a gente pode estar dividindo com vocês. Tá bom? Era isso que eu tinha para dizer. E agora eu volto para o Gilmar para saber, Gilmar, se nós temos aí alguma pergunta importante para eu responder. Luzio, está me ouvindo, né? Oi. Estamos Desculpa. Novamente, está me ouvindo, né? Estou te ouvindo agora, pois não. Olha, não, perfeito. Rolou um bate-papo bem animado e nós não temos perguntas, né, mas alguns comentários. Eu destaquei pelo menos 3 aqui ao longo da sua fala. A nossa amiga Cristina, do Binacional lá de Fortaleza, ela disse que se preocupa com as exigências governamentais para o retorno às aulas presenciais dos professores, dos alunos e para as instituições, né? E a Gláucia, do Centro Binacional de Vila Velha, concorda com a Cristina e acredita que isso vai demandar um investimento grande por parte dos centros binacionais, como você também colocou. E a Lúcia, da Casa Thomas Jefferson, em Brasília, comentou sobre a necessidade de cortar tudo aquilo que não agrega valor, que é o que você também destacou ao longo da sua fala, né? Então, assim, essas foram as considerações que eu destaquei aqui. Se você quiser fazer algum comentário, nós não temos muito bom. 2 minutos. Poxa, muito obrigado. Bom, Lúcia, você está coberta de razão. Vejam, a maior dificuldade que as pessoas vivem numa crise é de aceitar o que a gente chama de um choque da realidade invisível. É se dar conta de que tem coisas que você faz e insiste em fazer que só geram custos, mas que não têm um impacto relevante, que não geram receitas, ou que o aluno não valoriza, ou que a família não valoriza, e que, se você subtrair, não vai afetar o projeto pedagógico, não vai atrapalhar a formação do aluno. Esse é um ponto que eu acho muito importante. E mais, centros binacionais do interior do país têm um apego ainda maior, uma dificuldade ainda maior de fazer cortes, porque tem uma preocupação muito grande do sinal que isso pode passar para o mercado. Então, na hora de fundir 2 turmas, por exemplo, porque eu tenho 2 turmas com pouca gente, é turma deficitária, mas eu estou oferecendo horários diferentes, eu já ouvi de muitos centros binacionais, mas, Fernando, eu não posso cortar, eu tenho de oferecer esses vários horários. Você tem de chegar para os alunos e dizer o seguinte, olha, a gente não está conseguindo pagar as contas com esta composição, então eu vou ter de juntar as turmas. Ah, mas, poxa, eu não posso dizer isso para os alunos. Qual é o problema? De novo, está todo mundo nu, está todo mundo com problema. E agora, nós estamos vivendo um momento da nossa história que eu não me lembro de algo parecido, em que nós estamos vivendo uma redescoberta do conceito de solidariedade. As empresas estão se ajudando, as empresas estão se juntando para ajudar, as empresas grandes estão se juntando para ajudar empresas pequenas, para ajudar fornecedores, as pessoas se unindo, comunidades se ajudando umas às outras. Outro dia eu ouvi que o porteiro de uma escola de ensino básico e fundamental aqui de São Paulo,
ele pega a parte relevante do dinheiro dele para fazer 3.000 marmitas e distribuir pela comunidade dele, porque ele acha que as pessoas estão passando fome. A plataforma que foi criada pelos infectologistas, indústrias farmacêuticas e centros de pesquisas globais, que está na nuvem para todo mundo compartilhar suas descobertas e dúvidas, chama-se Estudo Solidariedade. Então, agora é hora da gente pedir a compreensão das pessoas, da gente chamar as pessoas e dizer, olha, eu preciso juntar essas duas turmas, não dá, eu não posso mais ter esses dois horários. Enfim, e também, numa situação de pedidos de desconto ou de redução de preços, é hora de trazer a consciência para as famílias, trazer a consciência para os alunos, né? E de ser honesto, de ser sincero. Eu acho que esse é um ponto importante. E, de fato, quem mencionou sobre as preocupações com relação aos impactos das restrições sanitárias, é para se preocupar mesmo. E é por isso que, mais uma vez, eu digo, não abandone a transformação digital do seu centro binacional. Não abandone. Por quê? Porque ele agora talvez seja uma maneira de complementar a sua renda, a sua receita, com o ensino físico presencial. Então, esse é um ponto muito importante. Eu acho que... e outra coisa, eu tenho uma visão que é o seguinte, se você for analisar o histórico das medidas de restrições, elas têm uma anatomia muito curiosa. Uma repressão dura no início, barreiras altas no início, para poder, de fato, provocar o isolamento social e depois vão soltando aos poucos. Porque o que acontece é o seguinte, gente, vamos falar a verdade, quem fica reclamando do isolamento social, e por razões óbvias, primeiro porque nós somos seres gregários, a gente quer estar no meio das pessoas. Segundo, porque a gente paralisou a economia. Então, todos nós queremos voltar para a vida normal. Agora, vamos combinar uma coisa. Quem já assistiu, quem já participou de uma reunião de condomínio? Quem já participou de uma reunião de condomínio? Onde se tentou, na reunião de condomínio, se chegar num acordo sobre uma decisão de investimento no prédio, ou sobre uma mudança de regra de se pode ter cachorro ou não pode ter cachorro no prédio. Eu acho interessante, eu não sei se você já teve essa oportunidade, eu, infelizmente, já tive. Toda vez que eu vou para uma reunião de condomínio, eu saio estarrecido da reunião de condomínio, porque eu digo assim, não é possível que essas pessoas tenham tanta dificuldade de chegar num acordo. Então, a questão é a seguinte, ou o governo é duro e baixa regras para todos, ou vira uma confusão dos diabos. Não tem como, não tem como. Você tem meia dúzia de pessoas para pensar uma estratégia e milhares de pessoas para desafiarem a estratégia. Agora, eu acho que, em nós mantendo o platô da contaminação do jeito que está e começando a entrar num achatamento da curva, as restrições vão soltando. Nós não vimos agora? Há 2 semanas atrás, os shoppings só podiam abrir das 4 às 8 da noite. Agora o horário mudou, estenderam o horário. Quer dizer, as academias estão voltando a funcionar. Aos poucos, estão afrouxando as regras. O que é um problema para o Centro Binacional, para as escolas e para as empresas, mais do que a restrição sanitária, são os cuidados que você tem de ter para evitar que aconteça a contaminação dentro da tua escola. E que isso cause um desconforto na relação com as famílias muito grande. Então, de novo, é hora de ser criativo. Agora é hora de ser criativo. Quando eu vejo lá, por exemplo, escolas de fora do Brasil, usando a quadra da escola para colocar os alunos lá em distanciamento, ou pegando o estacionamento da escola e colocando os jovens ali, agora é hora de usar criatividade, para você conseguir ter mais pessoas, para você conseguir promover uma situação de tranquilidade, e tem de usar criatividade. Vai dar errado? Vai dar muito errado. E a gente aprende com os empreendedores o conceito da pivotagem. Pivotagem é isso, você cria uma estratégia, deu errado, muda, aí vai para outra. Deu errado, dá para outra. O problema é que tem muitos centros binacionais que tem pessoas da geração X como eu no poder, nas tomadas de decisão. E nós fomos educados na faculdade para não errar. Quando eu fiz administração de empresas na GV, eu nunca tinha ouvido falar em pivotagem.
Eu nunca tinha ouvido falar em plano A, plano B, nunca tinha ouvido falar que o plano A não vai dar certo. O que eu sempre aprendi foi o seguinte, ó, você tem de criar um plano A tão bem feito que ele vai ser infalível. E assim, a chance de errar é mínima. Então, mapear o risco, pensar todos os riscos, mitigar os riscos. Hoje, os jovens, eles testam rapidamente, eles criam uma ideia, montam um modelo, fazem um protótipo, vão para o campo, testam com as pessoas, voltam. Outro dia eu estava voltando de bicicleta do escritório para minha casa, eu estava na ciclovia, 2 jovens, empreendedores, me pararam na ciclovia. Você se importaria de me dar uma entrevista de 5 minutos? Não, pois não. É o seguinte, nós estamos pensando num negócio novo, a gente queria ouvir a tua opinião. Se nós conseguíssemos, de alguma maneira, colocar bagageiro nos ônibus municipais, para você colocar a sua bicicleta naquele bagageiro, você iria usar mais ainda a bicicleta do que você já usa hoje ou não? Ele estava testando uma hipótese. Ele estava na rua, perguntando para as pessoas e testando uma hipótese. Então, a pergunta que eu estou fazendo, esse comentário que eu estou fazendo é pelo seguinte: pergunte para os pais dos alunos. Pergunte para os alunos. Ao testar ou ao criar alternativas, chame os pais para conversar. Pegue pais que sejam formadores de opinião dentre o grupo de pais. Porque toda escola tem o WhatsApp de grupo dos pais, de uma classe ou de um curso. Isso é uma coisa impressionante. Ou tem dos próprios alunos. Pegue alunos formadores de opinião, pais formadores de opinião, e que tenham uma visão boa, e tragam para a conversa. Puxa a conversa. Pega o telefone e liga para ele. Manda um WhatsApp, olha, eu sou aqui a diretora da escola, estamos com um problema, estamos com uma dúvida, queremos ouvir a sua opinião. Eu acho que esse tipo de iniciativa, agora, é tudo para construir uma nova relação de confiança e, se acontecer alguma coisa errada, e se der, Deus me livre e guarde, alguma contaminação na sua escola, os professores, as famílias estão participando da decisão, estão junto com você na decisão. Então, esse é um ponto que eu acho importante. Fernando, perfeito. Bem, mais uma vez eu quero agradecer a sua presença em nome do CCB Franca, dos nossos diretores Raquel e Rodrigo Lamberti. Aproveito também para agradecer a todos que nos prestigiaram até agora. Muito obrigado e uma boa noite a todos e até a próxima. Muito obrigado, Gilmar. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todas as pessoas que me trouxeram aqui para essa conversa e agradeço muito a todos aqueles que tomaram uma parte do seu tempo e da sua noite para estar aqui nos ouvindo. Eu agradeço muito. Obrigado. Obrigado. Valeu. Um abraço, gente. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.